Bom dia, irmãos. Tenho o privilégio de compartilhar com os irmãos de novo o estudo. Na semana passada a gente deu continuidade, vai continuar hoje mais uma vez, o tema da disciplina bíblica, da disciplina eclesiástica. E por conta, eu avisei no comecinho da aula passada que talvez eu não conseguiria terminar, porque a temática era muito longa e tinha muitos detalhes que eram muito importantes que eu não queria perder. Então, teve uma parte do estudo da semana passada que eu corri, mas ele é muito importante. E conversando com os pastores essa semana, a gente decidiu continuar o estudo da semana passada. Então, meu objetivo hoje, a gente vai orar daqui a pouco, mas o meu objetivo hoje é lembrar o que foi estudado até aqui, lembrar um pouco alguns detalhes da semana passada, e a partir daí, então, falar o restante do texto de Mateus, capítulo 18. Então, eu queria pedir para você fechar os seus olhos, nós vamos juntos orar a Deus e logo em seguida iremos para o estudo da disciplina, o processo da disciplina a partir de Mateus capítulo 18. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque estamos aqui hoje, muito obrigado porque a Tua graça é suficiente para nós e nós vivemos baseados nela. Muito obrigado porque mesmo com a mudança de horário, o Senhor nos ajudou a nos organizarmos e conseguimos chegar até aqui para aprender um pouco mais da Tua Palavra, para encontrarmos os nossos irmãos. Deus, eu quero te pedir que o Senhor me ajude a ser claro com os meus irmãos aqui no que precisamos aprender da Tua Palavra, que aquilo que estudei durante a semana eu consiga transmitir, mas que não seja baseado em nada de mim, mas que seja pela Tua graça, porque com certeza as minhas inabilidades precisam do Senhor, porque eu não conseguiria fazer isso sozinho. Ajude os meus irmãos na capacitação para entender esse assunto, que é tão importante para a nossa igreja, quanto para todas as igrejas que pertencem ao Senhor. Que pela Tua graça nós possamos sair daqui mais parecidos com Cristo Jesus, mais dispostos a obedecer a Tua Palavra, é o que nós te pedimos pela graça dEle. Amém. Queria te pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18, por favor. Enquanto você procura aí, alguns já encontraram, são mais rápidos no concurso da Bíblia aí, vou lembrá-lo que o nosso tema nesses domingos, esse é o terceiro domingo, é a disciplina bíblica, ou a disciplina eclesiástica. Como a igreja lida com pessoas que estão em pecado, ou que pecaram, ou que simplesmente querem abandonar a fé e não querem ouvir o conselho da igreja, a exortação da igreja. Por que a disciplina bíblica existe? Foi o pastor Renato, há 2 semanas atrás, que nos introduziu nesse tema. Por que a disciplina bíblica existe? Ela existe porque ela é uma busca da manutenção do discipulado na vida de um discípulo. Ou seja, todos nós somos discípulos de Jesus. Todos nós vivemos para a glória de Deus e como discípulos de Jesus queremos aprender mais dele. Só que nesse processo, como crianças, nós em alguns momentos caímos, nós em alguns momentos falhamos na nossa caminhada, no nosso discipulado, no nosso acompanhamento de ser um discípulo de Cristo Jesus, nós falhamos. E por isso nós precisamos de ajuda. Porque muitas vezes é como o almoço de domingo, que fica aquele alface no dente assim, se sua esposa, seu filho, se alguém da sua família não fala que tem um alface, você não percebe. Ou quando você toma um café e tem aquela espuminha, ou leite, e fica o bigodinho assim. Então, o pecado muitas vezes vai ser assim em nossas vidas. Tem algumas vezes que nós não percebemos e precisamos uns dos outros para nos ajudar a perceber o bigodinho de leite, ou a perceber o alface no dente, ou inclusive perceber pecados em nossas vidas. E nesse processo do discipulado, as pessoas que estão perto da gente têm o privilégio de nos ajudar. Só que algumas vezes, é bem verdade, as pessoas que nós acompanhamos ou que nós conhecemos estão com o coração duro e não querem ouvir. Para isso, Jesus não deu só a ordem de exortarmos uns aos outros, mas deu o processo, como que isso deve acontecer na igreja. Está certo que é um processo bem simples, tanto quanto negligenciado nas igrejas, ou feito de uma maneira meio diferente muitas vezes.
E é por isso que esse processo está sendo explicado aqui todos os domingos de manhã. E eu quero lembrar um pouco desse processo com vocês. Então, a gente vai para o processo bíblico da disciplina a partir de Mateus 18. Vamos ler comigo, por favor, Mateus 18, versículo 15. Se você não está com a sua Bíblia aí, ou está com a letra muito pequenininha, tem aqui no telão para você acompanhar também, tá? Mateus 18, 15, diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Até aqui ficou bem claro na semana passada, mas eu vou retornar algumas coisas aqui. Agora do versículo 18. Digo-lhes a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo: se 2 de vocês concordarem em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, vamos relembrar qual é o motivo então do processo da disciplina bíblica. O motivo é restaurar um irmão que é faltoso. Então, alguém que está em pecado ou está prestes a cair em pecado, alguém que está há algum tempo em pecado precisa ser restaurado. Então, o processo da disciplina bíblica visa restaurar esse irmão faltoso. Esse irmão caiu em um pecado que nós estamos chamando aqui de uma falta. Então, ela não visa brigar com alguém, ela não visa tirar um irmão da igreja, não visa excomungar alguém da igreja, não visa impedir que ela chegue ao céu, não visa diminuir o número de um hall de membros de uma igreja. Não. A disciplina bíblica tem um objetivo claro: restaurar um irmão que está em pecado, ou que quer viver em pecado, ou que deseja viver longe de Deus e longe da igreja. Perceba aqui, e a gente vai ficar mais claro lembrando do versículo 15, que nós estamos falando de uma família. A igreja é uma família, família de Deus. Então, o processo de restauração tem a ver com irmãos, iguais, pessoas que estão no mesmo patamar, foram salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Bem verdade que temos líderes, temos pessoas que nos acompanham na igreja, que existe alguma hierarquia na igreja, mas nós somos, acima de tudo, irmãos, filhos de Deus, salvos por Cristo Jesus, e o objetivo é que uns aos outros nós nos amemos e ajudemos uns aos outros a chegarmos mais perto de Deus e não falharmos, não cairmos em pecado em algumas áreas. Então, a primeira etapa, e eu quero lembrar com os irmãos o que a gente viu na semana passada, é que é o seguinte: diz lá, se o seu irmão pecar, vá tu e ele só para tentar corrigir. O primeiro versículo, versículo 15. Ou seja, uma coisa que a gente viu na semana passada, até aqui é recapitulação ainda, que o processo na etapa 1 todo mundo, por ser um cristão, é passível de uma exortação, então é necessário que esse irmão que peca receba uma exortação. Então, se por acaso alguém pecar, ele é necessário ser, então, restaurado, ser chamado a atenção, é necessário que alguém procure ele para conversar e dizer: meu irmão, você pecou, você precisa de restauração. Outra coisa, o que é pecado? Isso é muito importante. Lembrem-se do que eu disse na semana passada, que não é uma opinião pessoal sua, não é um desejo só pessoal seu, do tipo, não gosto que algo aconteça. Pecado é uma prática contrária ao caráter de Deus, baseado em uma convicção bíblica. Ainda usei alguns exemplos na semana passada. Por exemplo, não gosto de tal música, de tal jeito de música na igreja, logo isso é pecado. Não, não é. Nem a música dos jovens, nem as músicas dos mais velhos. Então, se não é fruto de uma convicção bíblica, se a Bíblia não diz que aquilo é errado, aquilo não é pecado. Tanto quanto, o irmão veio com esse tipo de roupa na igreja. Isso
Tem algum princípio bíblico que está sendo infringido? Tem, então é pecado. Não, não tem, então não é pecado. Então só deve ser exortado o irmão que pecou, que feriu ao caráter de Cristo Jesus, que feriu a palavra de Deus. A Bíblia é muito clara em vários pecados, muito clara. Por exemplo, não mentir, não roubar, não adulterar. Esses são muito claros. Agora, tem alguns outros que são no âmbito das motivações. Você pode fazer, inclusive, coisas muito boas com as motivações erradas. Você pode servir um ministério da igreja com a motivação errada. E só pessoas que estão muito perto de você conseguirão perceber isso. Você pode ser pastor de uma igreja com a motivação errada. Você pode ser um pastor com a motivação de querer se aparecer. Você pode querer ser um pastor para tentar a aprovação das pessoas. Você pode ser um pastor, e a gente tem vários casos disso, só você assistir a televisão um pouquinho, pessoas que querem enriquecer às custas da fé. Então, essas pessoas, se é que podemos chamar de irmãos, eles estão em pecado mesmo fazendo coisas para Deus. Então, todo mundo que peca, todo mundo que fere o caráter de Deus, precisa ser exortado, precisa ser chamado a atenção. A gente também falou na semana passada que então o pecado não se baseia na minha opinião pessoal. Tudo que você gosta ou não gosta, quer seja na igreja ou quer seja no modo de viver, o jeito que você aprendeu a viver, porque seus pais ensinaram, porque a vida te ensinou, porque seu patrão te ensinou, se isso não infringe algo da palavra de Deus, isso não é pecado. Logo, não precisa exortação. Talvez você pode dar um toque no seu irmão. Irmão, acho que isso aqui não é muito sábio, não é a melhor maneira de viver. Acho que se você viver parcelando, algum dia você vai se enroscar em um pecado e você vai precisar ficar devendo para alguém e daí isso vai ser ruim. Talvez você dá um toque para o irmão. Mas enquanto isso não se configurar um pecado, enquanto isso não infringir a lei de Deus, a palavra de Deus, não cabe exortação. Cabe no máximo um conselho. Agora, isso aqui eu não dei essa ênfase na semana passada, e eu queria dar essa ênfase agora. Que todo pecado percebido, ele deve levar ao processo de restauração. Às vezes nós pecamos por uma coisa que a gente chama de omissão. Você vê um irmão pecando e não fala. Todo mundo está vendo o irmão pecar e ninguém procura ele para conversar. O irmão está postando no Facebook, ele sabe que ele está errado, mas ninguém nunca procurou ele para conversar. Aí todo mundo começa a falar mal dele. Eu vejo isso nos jovens. Às vezes alguém começa a se afastar, começa a publicar coisas no Facebook que não deveria publicar, começa a frequentar lugares que não deveria frequentar, e todo mundo fala, ninguém mais convida ele para nada, ele não aparece mais em nenhum evento que a galera faz, em nenhuma festa, em nenhuma saída no final de semana. Aí você começa a perceber, tudo bem, em um certo sentido, se afasta daquele irmão que talvez pode te prejudicar. O problema é, nunca ninguém procura esse irmão para conversar. E a nossa responsabilidade, enquanto servos de Deus, enquanto cristãos, percebemos o pecado em alguém, devemos procurá-lo. É nossa responsabilidade viver assim. Quando você não faz, quando você percebe o irmão em pecado, não procura, não ora por ele, você está deixando de viver a igreja de Cristo, deixando de viver um privilégio, e você está pecando por omissão. Irmãos, esse é um risco que todos nós corremos. E quando você vê alguém em pecado, e você não confronta, estamos nós em pecado também e precisamos de confrontação. Omissão é tão pecado quanto o outro de alguém está cometendo. Nós precisamos ajudar uns aos outros. É nossa responsabilidade cuidar do rebanho de Deus. Não é responsabilidade só do pastor da igreja, não é responsabilidade dos líderes da igreja, é nossa responsabilidade como família de Deus. Todo pecado, todo tipo de pecado. Aqui é outro detalhe importante. Às vezes a igreja só estabelece esse tipo de disciplina para pecados escandalosos. Vou dar exemplo. Só chamamos alguém para conversar, só exortamos alguém se houve um adultério, se houve uma separação, se a moça e o rapaz que namoravam da igreja foram pegos fazendo sexo antes do casamento, ela engravidou, coisa do tipo. Esses tipos de pecado que são escandalosos e que chocam os nossos ouvidos, esses normalmente são exortados e fazem parte de um processo, normalmente. Mas o que o texto bíblico diz é, se o seu irmão pecar,
Não, ele não qualifica o tipo de pecado. Por exemplo, se ela fez isso, devo procurá-la, se fez aquilo, não. Não, o que é passível de exortação é o pecado. E o problema pior do pecado, para participar do processo todo, nós vimos na semana passada, é obstinação. Alguém que não ouve a restauração, que não ouve a retaliação, que não ouve a chamada de canto, esse é o pior problema. Irmãos, nós precisamos exortar tanto alguém que adulterou, quanto alguém que deseja se separar, quanto alguém que está mentindo, quanto alguém que está devendo para todo mundo na cidade. Porque todo pecado desagrada a Deus. E é nossa responsabilidade purificar a igreja, porque Jesus nos deu essa missão. Por último, no primeiro ponto, o objetivo é a restauração do irmão. Se o irmão não foi restaurado, o processo precisa continuar. Se o irmão foi restaurado, acabou. Resolvemos o problema. Na segunda etapa, a gente falou na semana passada, que nós devemos só ir para a segunda etapa quando a primeira foi bem feita, quando ela foi já realizada, quando você procurou o irmão. Ou seja, se você vai para a segunda etapa, compartilha com alguém, sem ter feito a primeira etapa, o que é isso? Fofoca. Se você não corrigiu aquela pessoa em particular antes de procurar um irmão, ainda que seja por uma boa desculpa, do tipo, irmão, ora comigo. Eu ouvi dizer que o irmão João estava fazendo isso outro dia, vamos orar por ele, ele precisa tanto da nossa oração. Ainda que seja por um motivo dito sincero, se você não procurou o irmão para exortar e você está compartilhando com alguém, isso se configura fofoca. Sabe o que é isso? Também é pecado. Então, a nossa responsabilidade é procurar o irmão, porque nós não fazemos isso para destruir a imagem do irmão, para as pessoas pensarem mal do irmão, mas nós objetivamos sempre a restauração. Então, é nossa responsabilidade, se nós percebemos o pecado em alguém, procurar essa pessoa. Se percebemos que ela está brincando, ainda que não tenha caído em pecado, talvez você possa chamar essa pessoa e conversar. Irmão, eu estou vendo o irmão se afastar, eu estou vendo o irmão meio distante, meio frio. Será que tem alguma área que o irmão está meio perigando de cair? O irmão precisa de ajuda? Essa é a nossa responsabilidade. Outra coisa, você precisa levar testemunhas, porque isso vai ajudar na força da sua conversa, para aquela pessoa perceber que a situação é realmente séria. Isso só na segunda etapa. Para a pessoa perceber que não é algo de brincadeira. Nós estamos vivendo o processo que Jesus mandou. Quando chegar mais 2 irmãos e você ali naquela mesa ou naquele lugar, e você for conversar, ela vai olhar e falar o seguinte: deve ser isso que acontece. Isso aqui é sério. Talvez eu fiz alguma coisa que eu não devia ter feito. O objetivo das testemunhas é ajudar que aquela conversa também chegue a uma restauração. O objetivo das testemunhas é ajudar a perceber se o que você está dizendo de fato faz sentido. Se a exortação de fato faz sentido. Ou se você está simplesmente, como a gente diz, viajando na maionese. Não. O objetivo é aplicar uma disciplina baseada na palavra de Deus. E eles vão ajudar nesse processo de restauração. A etapa 3, ela também só se inicia depois que a 2 foi concluída. Então, a gente não pega um irmão que estava em pecado e já leva direto para a igreja. Mas ele se separou da esposa. Alguém já procurou ele no individual? Alguém já procurou ele em grupo? Ele não se arrependeu, ele não quis voltar para sua esposa? Se quis, resolveu o problema ali. Não precisa levar para a igreja. O ponto é que nós chegamos na terceira etapa, quando a primeira e a segunda foram obedecidas. Outra coisa, contar à igreja significa levar o caso de obstinação aos irmãos da comunidade local da fé. Ou seja, você precisa levar isso para a igreja toda do Brasil, precisa publicar no Jornal Batista que alguém fez pecado? Não. Você precisa comunicar aos irmãos da fé. No nosso caso, nós somos uma igreja com várias pessoas. Precisamos comunicar à igreja, à comunidade da fé, onde eles se relacionam aqui. Aquela pessoa é conhecida aqui, ela faz parte da comunhão desta igreja. Sim, então nós devemos contar à igreja, para que a igreja procure aquela pessoa para ajudá-la no processo de restauração. Só depois que ela não ouvir a igreja, ela deve ser afastada da comunhão, gerando uma quebra de relacionamento, uma quebra da intensidade quando as pessoas se relacionam. Então aquela pessoa era muito próxima da nossa comunhão. Se ela continua vivendo em pecado, se ela obstinadamente não quer ouvir, ela precisa de ser chamada a atenção, ela precisa ser afastada da comunhão da igreja. Aí eu dei um exemplo para vocês e eu gostaria de dar um outro exemplo hoje. Imagina que esse aqui é o pastor Renato. Olha que rapaz apresentado ali.
magrinho, fininho, está ali, pastor Renato. Ele ouviu dizer, ou melhor, ele presenciou alguém falando mal dele. Alguém que não gostava do ministério dele na igreja de Tupã, por exemplo. Alguém disse que ele tem feito panelinhas, tem preferido alguns irmãos. O pastor Renato presenciou uma conversa assim, e ele sabe que isso foi dito, e ele ficou, poxa, que chato, vou reclamar para outros irmãos, vou fazer fofoca, vou falar mal daquele, porque eu tenho um monte de gente que gosta de mim e não gosta dele, então vou acabar com a vida daquele irmão. Isso passou pela cabeça dele, mas aí ele se lembrou de Mateus capítulo 18, versículo 15, e ele lembrou o seguinte: se um irmão fez isso comigo, eu devo procurá-lo. Então, o pastor Renato, que estava lá sozinho, vai chamar o irmão para conversar, vai num lugar, na casa dele, vai procurar algum lugar. Esse irmão chama-se irmão Paulo. Esse irmão Paulo falou mal dele, do ministério dele, o Renato viu. Ele vai procurar o irmão Paulo e vai chegar: irmão, é o seguinte, com muito amor e com a palavra de Deus, eu quero dizer o seguinte: isso que você disse não é verdade. Eu não sou assim. Eu não fiz isso. Vou te explicar o que está acontecendo. O irmão fez fofoca a meu respeito. O irmão está falando mal de mim. Qual é o objetivo do irmão? A Bíblia diz que nós devemos viver em amor. Se o irmão tem alguma coisa contra mim, o irmão deve procurar a mim. Outro dia eu passei e ouvi o irmão falando para outra pessoa. Com muito amor, eu vou dizer: irmão, eu estou aqui para te perdoar, mas isso é pecado, você precisa se arrepender. Nesse processo, o que pode acontecer? O irmão fala assim: poxa, eu pequei, caí, não deveria ter feito isso. Se isso acontecer, Mateus 18 vai dizer que você ganhou o seu irmão. Mas se isso não acontecer, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa diz que o pastor Renato procurou o irmão Paulo e falou: irmão, não adiantou. Então vou lá, vou chamar mais testemunhas, 2 pessoas vêm junto, e eles vão conversar os 4, e vou explicar toda a situação, vão dizer: isso é pecado. Aí o irmão Paulo fala o seguinte: não quero ouvir, ou quero ouvir. Se quer ouvir, você ganhou o seu irmão. Se não quer ouvir, vamos para a terceira etapa. Na terceira etapa, os 2 lá do começo, agora vão estar diante da igreja. E diante da igreja, vai compartilhar: olha, irmãos, aconteceu o seguinte. O irmão Renato ouviu uma fofoca. Ele presenciou aquela pessoa falando mal dele. Ele procurou o irmão não quis ouvir. Na segunda etapa, eu chamei o irmão tal e o irmão tal, e ainda assim ele não quis ouvir. Eu estou trazendo para a igreja. Igreja, vamos procurar ele com amor, demonstrar que ele precisa da graça de Jesus? Vamos. A igreja toda, madura, procura aquele irmão. Irmão, volta para Jesus, se arrepende do seu pecado. O irmão não quer se arrepender. O que acontece? Vamos tratá-lo como gentil ou publicano. Ou seja, iremos nos afastar um pouco dele, o nosso relacionamento vai ser quebrado e nós não vamos priorizá-lo mais como nosso irmão da fé. Isso quer dizer que você não pode cumprimentar ele na rua? Não. Quer dizer que a intensidade do relacionamento precisa diminuir, para aquela pessoa perceber que ela não mais faz parte da comunidade da fé, que ela não mais faz parte da igreja e que agora ela precisa se arrepender dos pecados dela. Tentei desenhar de um outro jeito, para talvez ficar um pouco mais claro para alguns. Eu me lembro da escola que às vezes o professor mudava a explicação e para todo mundo ficava mais claro. Primeiro de tudo, uma confrontação particular. 2 pessoas, quem viu e quem pecou, vão lá conversar. Se ele te ouvir, você ganha o seu irmão. Mas se ele não ouvir, o que acontece? Confrontação com testemunhas. 2 pessoas, mais os 2, o faltoso e o irmão, mais 2 ou 3 testemunhas. Se ele ouvir, desce a flechinha, você ganhou o seu irmão. Mas, e se ele não te ouvir? Você vai, aquelas 2 pessoas do início, quem viu e quem pecou, conta para a igreja. Se ele ouvir a igreja, não precisa de disciplina. Não precisa afastar ele. Tá, talvez ele vai precisar se afastar um pouco de um ministério, talvez ele vai precisar, em algum momento, perder alguns privilégios para poder ser restaurado, mas o ponto é, para que ele precisa sair da igreja? Se ele se arrependeu, então você ganhou o seu irmão. Agora, se ele não ouviu, o que vai acontecer? E aqui para frente é a nossa aula de hoje, até então só uma recapitulaçãozinha de 20 minutos. O que significa ser um pagão ou um publicano? Um pagão ou um publicano era
alguém, para um judeu, um público em que os judeus naturalmente estavam afastados. Um judeu não se relacionaria com um pagão ou com um publicano. Então, quando Jesus falou isso, os judeus que estavam à sua volta, as pessoas que estavam ali perto dele, entenderiam o seguinte: quebra o vínculo com esse irmão. Ele não deve ser mais o seu amiguinho, ele não deve ser alguém que você vai ficar todo dia junto, ele não deve ser alguém que você convida para ir na sua casa como você convidava antes. Por quê? Ele é um irmão obstinado. Você precisa sempre que encontrá-lo dizer: irmão, você precisa de Jesus, você precisa se arrepender. O relacionamento com ele precisa ser diferente. Ele precisa perceber que ele se afastou. Um pastor que escreve comentários bíblicos, chama Warren Wiersbe, diz o seguinte: ele não pode ser tratado como um irmão espiritual, para que ele sinta ter perdido essa posição. Ele só pode ser tratado como alguém de fora da comunidade, não odiado, mas também não podemos ter estreita comunhão, como tínhamos anteriormente. Então a comunhão com ele precisa ser perdida um pouquinho. Se ele era seu melhor amigo, se ele era o irmão mais próximo da igreja que você tinha, isso não pode acontecer mais, porque agora ele é um pagão ou um publicano. É custoso, é difícil, mas é o jeito daquele irmão perceber como ele se afastou de Deus. Ele precisa perder prioridades. É fácil fazer isso com os filhos. Dá castigo para eles perceberem o que eles faltaram, o que eles fizeram de errado. Da mesma maneira, você faz com que o irmão perca alguns privilégios para ele entender: eu preciso de restauração. Nessa etapa, a disciplina ela precisa ser sentida e perceptível. Ou seja, alguma coisa mudou. Se o relacionamento com aquela pessoa não mudou, tem alguma coisa errada. E é que, nessa fase aqui, que nossa igreja e a maioria das igrejas batistas tomam a posição de afastar essa pessoa do nosso rol de membros. Toda pessoa que se batiza na nossa igreja, depois passa por uma assembleia, ela é arrolada, ela é inserida dentro de um rol de membros. Esse rol de membros é uma lista com vários nomes de todo mundo que é membro da igreja. Essa pessoa pode vir por batismo, ela pode vir por aclamação, que vem de uma outra igreja, ou ela pode vir por transferência. Como que essa pessoa pode sair desse rol? Por morte, por transferência para outro lugar, ou por uma disciplina, que alguém foi afastado, foi excluído da igreja. É só nessa fase aqui que nós excluímos alguém da igreja. Nós tiramos alguém do rol de membros. Quando alguém obstinadamente não quer viver para Deus, continua vivendo em pecado e não quer se afastar do seu pecado. É por isso que o processo de disciplina ele é muito importante. Porque Jesus ensinou para a gente, ele deu o formato como deveria acontecer. E só nessa fase nós afastamos alguém da comunidade. Eu, na semana passada, falei um pouco sobre o versículo 18 e como ele era um pouco complexo de entender e como as traduções dele não eram tão claras para o português. Eu coloquei 3 traduções aqui, eu gostaria de ler com os irmãos, se vocês puderem me acompanhar no telão. A maioria de vocês usa a NVI, que é a versão que eu li no começo. A NVI, que é a primeira ali, diz o seguinte: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Essa das 3 que eu coloquei aqui, eu entendo que ainda aqui ajuda melhor no significado do texto, mas ainda assim não completa todo o significado, e eu vou explicar para os irmãos já já. A RA é uma versão um pouco mais tradicional, ela conserva o vós, o tu, e ela está aqui para vocês acompanharem também. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. A terceira versão que eu coloquei ali é a Bíblia Católica, e ela também não deixa totalmente claro o significado do texto, já vou explicar para os irmãos. Diz assim: eu lhes garanto, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Perceba que elas variam um pouco, então para você lembrar que o texto original não foi escrito em português. O texto original foi escrito em grego. Então tem algumas questões do grego que precisam ser transportadas para o português. E tem algumas coisas que não são tão simples de transportar, porque nem tudo encontra eco na língua portuguesa. Então a gente precisa tentar de algum jeito traduzir para que possa ser entendido por todos.
Ainda nessas 3 versões, uma é a mais preferida, embora não seja totalmente claro, que é a primeira, que é a da NVI. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque existe uma nuance, um jeitão de entender esse texto aqui que faz toda a diferença. Qual é o jeitão de entender esse texto aqui? E não me desligue, por favor, não pense que eu sou só professor da escola, que era muito chato e você não quer ouvir. Eu vou tentar ser bem rápido e tentar ser bem claro para te ajudar a entender esse negócio todo aqui. Olha só o que está acontecendo no texto. Versículo 18 diz o seguinte: tudo o que vocês ligarem, e aqui embaixo, terá sido ligado. Eu usei a NVI aqui. Lá do outro lado, tudo o que vocês desligarem, terá sido desligado. Esse texto é tão importante de ser entendido, que no capítulo 16 isso acontece também. Será ligado, será desligado. Quando Jesus se dirige para Pedro, dizendo o seguinte: Pedro, você vai tomar conta da igreja, e Jesus diz: agora eu estou te dando uma autoridade, e essa autoridade diz o seguinte: tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. E é a mesma construção, tanto em Mateus 16 quanto em Mateus 18. Então é importante que, entendendo esse texto dessa maneira, a gente vai entender 2 passagens do Novo Testamento. Preste muita atenção. Vai ser meio complicadinho agora, então, olha só. Aqui, onde está sendo ligar e desligar, e aqui, que é ligar, 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 ligar. Esses verbos estão aqui na original grego. Tanto aqui quanto aqui, estamos falando do mesmo verbo. O que quer dizer esse verbo? Ligar e do outro lado lá, desligar. Só que eles estão em flexões diferentes, ou seja, em tempos verbais e em modos diferentes também. Esse aqui, traduzido, tudo o que vocês ligarem, no original grego é um aoristo subjuntivo, e está traduzido muito bem para o português. O que vocês vierem a fazer, está dizendo aqui, o que vocês vierem a ligar, tanto quanto o que vocês vierem a desligar, o que os 2 textos estão dizendo aqui. Agora, o diferencial está na segunda ocorrência ali embaixo, dos 2 verbos aqui. Esse que está aqui embaixo e esse aqui. Esse aqui e esse aqui, os 2 estão num futuro perfeito, num uso perifrástico. Aí você fala: nossa, que bicho é esse? Vou te explicar. É o seguinte: indica uma ação ocorrida anteriormente, mas com reflexos no presente. É o seguinte: o primeiro verbo lá está falando desse momento aqui da história. Para cá está o futuro. Para cá está o passado. Esse verbo, o primeiro lá de cima, aconteceu aqui. O verbo de baixo aconteceu aqui. Ou seja, antes, no passado aqui. Só que ele tem efeitos para frente, para o futuro. Então aconteceu pontualmente aqui e ele continua para frente. Essa nuance, a gente não tem muitas essas questões no português, só em algumas construções, mas no grego isso fica muito claro que alguma coisa aconteceu pontualmente aqui e continua tendo efeitos para frente, o que o outro verbo não mostra. O que isso quer dizer para mim e para você? Eu fiz uma tradução que ficaria um pouco mais clara do sentido que Jesus disse aqui, que Mateus escreveu para a gente. Embora não esteja em nenhuma Bíblia publicada em português, esse aqui é um sentido que deixaria mais claro para todo mundo entender. É o seguinte: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra já foi ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra já foi desligado no céu. Tá, João, você falou tudo isso daí, o que isso tem a ver comigo? Que diferença isso faz? Vou explicar para você também. É o seguinte, olha a diferença que isso faz. Primeiro, não é a igreja que determina quem será ligado ou desligado. A igreja não tem poder nenhum de dizer o seguinte: nós mandamos, nós vamos ligar ou desligar alguém. Não, não é isso que está dizendo o texto bíblico. A responsabilidade da igreja é só de discernir o que está acontecendo. Olha a segunda frase ali. A igreja tem o poder de discernir sobre a disciplina e não de determinar. Não é a igreja que impõe uma disciplina sobre alguém, ela percebe. Porque aquela pessoa já se afastou de Deus, a igreja pode perceber, a partir do que Jesus colocou como parâmetro, ela tem o poder de perceber o que está acontecendo. Se fosse na outra construção, a igreja determinaria, dizendo o seguinte: nós mandamos aqui, você está dentro ou está fora. E se você está fora,
você vai para o inferno. Se você está dentro, vai para o céu. É por isso que a Igreja Católica se perdeu há tanto tempo atrás. Porque eles achavam o seguinte: quem manda se vai para o céu ou para o inferno somos nós. O que o texto bíblico diz é: nós percebemos quando alguém se afasta. Se você percebe, você só homologa a decisão que aconteceu. Você só concorda com a decisão que já aconteceu nos céus. Percebe como isso é importante? Percebe como isso nos afasta do que a própria Bíblia quer nos ensinar e nos dizer? Gente, eu sou um cara que não gostava muito de português. E minha professora está aqui para... Várias vezes eu afirmo isso quando eu estou falando em público. Mas faz todo sentido você estudar as línguas, e português uma delas, mas o grego também, para perceber que algumas nuances não conseguem ficar claras em português. A construção faz toda a diferença. Ou a gente acredita que a igreja manda, e ela tem o poder de tirar ou colocar quem ela quiser, ou a gente entende que a igreja só percebe. Faz toda a diferença. Eu estou começando a me apaixonar por português, viu, Clarice? Fica tranquilo. Mas é muito importante a gente perceber essas questões. Porque faz diferença entre o certo e o errado. Entre tirar alguém da igreja ou amar aquela pessoa. Faz toda a diferença. Por isso que é importante ter aulas como essa, perceber detalhes da palavra de Deus. Terceira linha ali: a igreja reconhece as decisões que já foram tomadas no céu. Ou seja, aquela pessoa já se afastou de Deus. Deus não mais tem comunhão com aquela pessoa. E nós concordamos com o que Deus já tomou de decisão. Antes da igreja assumir que aquele irmão como um pagão ou publicano, este já havia se afastado de Deus, ou existe a possibilidade de ele nem ser um cristão. Então, antes que a igreja percebesse, Deus já sabia de tudo isso. Porque Deus é soberano e sabe de todas as coisas. Deus está acima de nós, inclusive. O padrão da igreja é estabelecido pelo padrão já existente no céu. Então nós obedecemos esse padrão que já existe. E o discernimento é dado por Deus à igreja. Isso é muito importante. Não é nós que determinamos, não é nós que definimos, não é nós que, pela nossa própria opinião, reconhecemos alguma coisa. É baseado no discernimento dado por Deus a nós, que nós interpretamos um caso, reconhecemos um caso e iremos, talvez, excluir um irmão. É quando nós buscamos entendimento de Deus. Quando nós abrimos para uma votação numa assembleia, por exemplo, iremos disciplinar, iremos excluir esse irmão, o que você deve ter na sua mente é: isso é o que Deus quer que eu faça? Esse meu voto não é só um voto. Eu não vou com a galera. Será que esse irmão precisa disso? Será que esse irmão está arrependido? Se ele não está, ele precisa disso. Se ele está, talvez você precise ajudar os outros irmãos a perceberem isso. Agora, lembra que eu falei na semana passada o que é arrependimento. Arrependimento não é só falar: eu estou arrependido. Arrependimento é uma atitude de confissão diante de Deus, porque aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Eu sei que não foi tão simples assim. Se você precisar tirar alguma dúvida pessoalmente, estou disposto a isso. Se você quiser dar uma olhada de novo nesses slides, eu posso passar para você. Você pode me procurar talvez por Facebook, por e-mail, para te ajudar a entender um pouco mais todo esse texto, tá bom? Vamos para o versículo 19 e 20, para a gente encerrar nosso período de aulas aqui. Também lhes digo: se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Esse texto aqui é um dos clássicos, dos mais mal entendidos da Bíblia. Porque é o seguinte: muita gente começa o culto e diz o seguinte: nós estamos aqui porque onde 2 ou 3 se reunirem, Deus lá está. Aí o que deveria o crente pensar? Então, quando eu estou sozinho em casa, Deus não está lá. Então, se eu estou orando, Deus não está vendo. Porque quantas pessoas precisa ter para Deus estar lá? 2 ou 3. Não, não é isso que está falando o texto. Ele é tão mal usado, é o seguinte: estamos aqui na célula, meus irmãos. Então aqui a gente está numa quantidade de pessoas, 2 ou 3 pessoas pelo menos, 10, 15 pessoas. Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Só que Salmo 139 vai dizer o seguinte: que não tem lugar onde a presença de Deus não esteja. Então, o que é que esse texto quer dizer que precisa concordar com todo o restante da Bíblia? Outra coisa que esses versículos são mal entendidos é o seguinte: qualquer assunto que vocês pedirem, que vocês concordarem sobre um assunto e vocês pedirem a mim, isso será feito. Vamos fazer o seguinte? Gente, eu estou precisando trocar de carro. Alguém concorda comigo? Aí o irmão fala: concordo, então vou trocar de carro.
Não, não é isso que o texto bíblico está dizendo. Vou fazer o seguinte, vou financiar uma casa, eu ganho um salário mínimo, vou financiar uma casa com a parcela de R$800. Alguém concorda comigo? Aí todo mundo, concordo. Ah, que legal, então vamos financiar uma casa. É isso que o texto bíblico está dizendo? Deus vai abençoar só porque 2 pessoas concordaram? Não, não é isso que está dizendo. O que o texto bíblico está dizendo, e a gente vai estudar um pouco disso agora, é o seguinte: onde 2 concordarem. O contexto do texto está falando sobre o quê? Sobre o que é nossa aula? Sobre disciplina, sobre exortação. Então, olha o seguinte, o contexto fala sobre alguém que está corrigindo, exortando e disciplinando alguém. Então, qual é o ensino para nós? O contexto não fala de pedidos de oração ou desejos pessoais. Ele não fala do tipo, eu gostaria de trocar de carro, gostaria de trocar de casa, gostaria de achar um namorado, um marido. Não, não fala disso. O texto fala de disciplina. Ou seja, a conclusão a respeito da decisão da decisão comunitária da igreja, diante de um irmão que está o quê? Obstinado, isso será realizado por Deus. Então, a igreja precisa concordar sobre um assunto, lembrando que Deus decidiu sobre aquele assunto, e quando 2 ou 3, quando a comunidade entender isso pode ser realizado. Não está falando então de conseguir alguma coisa ou de um pedido de oração que eu quero que Deus realize. Está falando de algo que já aconteceu, como a gente viu no versículo anterior, e que nós temos a responsabilidade de pedir a Deus, e quando 2 concordarem, isso será feito. Percebe a diferença quando a gente lê o texto bíblico e quando a gente interpreta à luz do Novo Testamento, do que a Bíblia toda diz? Gente, só precisa ler. Exceto o outro versículo, que eu precisei recorrer para a ferramenta do grego aqui para explicar para vocês, o restante é só a gente ler com clareza, ler mais de uma vez, tentar entender, procurar ajuda. Esse é um princípio muito importante. Ler várias vezes o texto, anotar. Fica atento a isso. Agora, olha o outro versículo. E eu estarei com vocês. O que ele está falando aqui é a presença de Cristo Jesus entre nós. Não quer dizer que Jesus vai vir quando tem 2 ou 3 pessoas reunidas simplesmente. O que ele está falando é uma promessa que Jesus deixa para a igreja, e isso também acontece em Mateus 28:20, quando ele diz, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos, ou até o fim dos tempos. Então, Jesus, antes de morrer, antes de ressuscitar, já está prevendo tudo isso que vai acontecer, e já está prometendo a sua presença com os seus. Então, toda vez que nós obedecermos à ordem de Deus, em exortar um irmão, em passar pelo processo, em disciplinar alguém, inclusive quando excluímos alguém da igreja, quando tudo isso acontece, Jesus está com a gente. Jesus está nesse processo junto conosco. É por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande, porque Jesus Cristo está vendo o que a gente está fazendo. Jesus Cristo está com a igreja na decisão que ela está tomando. É por isso que nós não podemos tomar decisões baseadas nos nossos próprios entendimentos pessoais. Porque nós temos a responsabilidade de tomar alguma decisão, principalmente quanto à disciplina de alguém, sabendo que Jesus está conosco, sabendo que Jesus está aqui, que Ele está vendo. Ah, mas aquele irmão machucou tanto aquela irmã, vamos excluir ele logo. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está vendo. Será que nós fizemos o processo com aquele irmão? Será que nós acompanhamos ele em tudo que precisava ser acompanhado? Irmãos, a gente está encerrando esses versículos aqui, vai continuar sobre disciplina na próxima semana, mas eu queria deixar pela última vez claro o todo disso aqui. Lembre-se que a disciplina tem por base o amor cristão, a palavra de Deus, e ela visa restaurar um irmão. O que isso quer dizer? Que nós não estamos aqui só para excomungar alguém, não estamos aqui para tirar ninguém, estamos aqui para demonstrar amor uns pelos outros. Lembre-se do final do versículo. Jesus diz, eu estou com vocês. Percebe como o contexto de disciplina, de amor é tão importante, de perdão é tão importante, que a partir do versículo 21, Jesus vai contar uma ilustração. Qual é a ilustração que Jesus conta? Ele fala sobre um servo que devia muito dinheiro. Parece que alguém pregou aqui isso esses dias, né?
Alguém que devia muito dinheiro, uma dívida impagável, que ninguém conseguiria arcar com aquela dívida. Aquele servo conseguiu dever uma quantia absurda. E quem deveria receber essa dívida chama ele para conversar e fala: me paga. Aí a pessoa pede: não dá para te pagar, eu queria pedir que você me perdoe a dívida. E ele diz: está perdoado. Aí, uma dívida que era absurdamente grande, impagável, foi perdoada. Essa mesma pessoa tem uma dívida de alguém muito próximo, que é muito menor, comparada à dívida grande, e essa dívida que é menor, esse irmão pede para esse aqui perdoar, e esse aqui não perdoa uma dívida muito pequena. Ele foi perdoado de uma dívida impagável, e não consegue perdoar uma dívida pequena. Princípio bíblico aqui: nós fomos perdoados por uma dívida impagável diante de Deus, porque não conseguimos perdoar dívidas menores. Perceba que todo o capítulo, todo o contexto tem a ver com o quê? Amor, perdão e restauração das pessoas. Diante de Deus, temos a responsabilidade de, em amor, disciplinarmos pessoas, em amor, procurarmos a restauração de pessoas, mas em amor, perdoarmos pessoas. Não existe uma dívida que não possa ser perdoada. O que precisa acontecer é confissão de pecados e arrependimento. Enquanto a pessoa continuar obstinada, ela precisa continuar o processo de disciplina. No dia que ela se arrepender, no dia que ela confessar e buscar restauração, se possível, dependendo de qual tipo de pecado for, ela procurar restaurar aquilo. Se, por exemplo, ela roubou um dinheiro, ela vai tentar pagar aquele dinheiro. Se ela mentiu para alguém, ela vai procurar as pessoas para quem ela mentiu. Se ela saiu da sua casa, se afastando do seu marido, ela precisa tentar voltar para casa. Agora, se ela matou alguém, não tem como voltar atrás. O ponto é, ela está disposta a arcar com as consequências do seu pecado, a procurar arrependimento. Se ela matou e estava escondendo, ela está disposta a corrigir, procurar a polícia e confessar o seu pecado. O ponto é, alguém que se arrepende e deixa os pecados precisa ser perdoado. Não é nosso papel nutrir ódio por ninguém, não é nosso papel ficar brigando com ninguém, não é nosso papel ser mais justo do que Jesus estabeleceu para sermos justos. Nós queremos muitas vezes impor algo na igreja que nem Jesus impôs. Lembre-se, Jesus é o Deus conosco e Ele está vendo. E eu estarei com vocês sempre que vocês se reunirem para essas decisões. A disciplina é algo muito sério. E é por isso que nós precisamos fazer baseado na palavra de Deus. Queria pedir para você fechar os seus olhos e nós vamos orar por nossa igreja para que consigamos obedecer esse princípio mais vezes. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela deixou bem claro como o processo deveria acontecer. E como nós, sem a Tua ajuda, queremos muitas vezes inventar moda ou enrolar ou fazer outra coisa que não a Tua palavra. Deus, mas pela Tua graça nós pedimos que o Senhor nos ajude a obedecer o que a Tua palavra nos diz. Que pela Tua graça, sempre que virmos alguém em pecado, não ficarmos agora procurando e ficarmos correndo atrás de alguém, mas sempre que formos surpreendidos em pecado, ou surpreendemos alguém em pecado, façamos como Mateus 18 ou como Gálatas capítulo 1 diz, que devemos procurar essa pessoa em amor, tentando ajudá-la, restaurá-la perto do Senhor. Deus, que o Senhor nos poupe e nos preserve de termos pessoas com coração duro e obstinadas que não querem ouvir a exortação, Deus. Que o Senhor dê a nós corações maleáveis e moldáveis, que sejam transformados pela Sua palavra. Deus, mas se em algum momento, algum irmão que está um pouco mais frio na fé, permanecer com o coração duro, nos ajude a viver esse processo de maneira sábia e coerente com a Tua vontade. Deus, nós queremos discernir sempre a Tua vontade. Não permita que nós façamos aquilo que nem o Senhor faria. Não permita que nós queiramos ser mais justos do que o Senhor, ou queremos fazer alguma coisa porque isso é impossível. Deus, o Senhor é o justo, o santo, o puro, e nós queremos reconhecer a Tua vontade e obedecê-la aqui enquanto igreja, enquanto comunidade da fé aqui em Tupã.
Nos abençoe e nos ajude a continuar estudando a Tua palavra para viver de acordo com o que ela diz e não com o que os homens dizem. Nem mesmo os pastores dessa igreja, que se eles falarem qualquer coisa que fuja da Tua palavra, que nós vivamos pela Tua palavra e não pela opinião de ninguém. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.